but I woke up to see the light. Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos amados irmãos e amigos que a partir de agora estarão acompanhando a nossa escola bíblica e culto online. É uma alegria muito imensa estar no Santo Dia do Senhor juntamente com vocês aí nos seus lares, onde você esteja, para cultuarmos a Ele e aprendermos da sua palavra. E é nesse nome glorioso que nós servimos, que nós, aqui da Igreja Adventista da Promessa de Ubirajara, nós vamos dar início louvando o nome do Senhor. Você que conhece esse hino, é o hino do nosso inário HBJ, hino 316, Bendita Segurança. Louvemos a Deus confiando nessa segurança que está sempre conosco, a segurança que temos em nosso Senhor Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu.
amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus, aleluia. Que possamos realmente cantar com toda a nossa alma ao Senhor, render-lhe sempre o louvor que somente Ele é digno de receber, o nosso Criador. A segurança, toda a segurança que temos está nele, e é Ele que nos sustenta em todos os momentos, por mais dificuldades que temos. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Nossa leitura para a oração, ela será no Evangelho segundo Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus, no primeiro capítulo. Nós estaremos lendo do versículo 18 ao 23, para a nossa oração e após o estudo das Escrituras Sagradas. Mateus, primeiro capítulo, do versículo 18 ao 23. Você que está aí, que tem a sua Bíblia, quiser nos acompanhar, ou também o texto será aí colocado também na tela, para que vocês possam acompanhar a leitura juntamente conosco. Então, Mateus capítulo 1, façamos essa leitura em nome de Jesus, versículos 18 ao 23, diz assim: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, Jesus. É na presença desse Deus conosco, Emanuel, que nós iniciamos essa escola, esse culto, e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Peço ao pastor Claudemir que nos conduza essa oração, pedindo aí a direção, pedindo aí a presença do Espírito Santo em nossas vidas e na vida de todos vocês que estão acompanhando esse culto. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, te agradecemos pela infinita graça, a misericórdia e a bondade do Senhor sobre teus filhos, sobre a face da terra. Esse é o momento, Senhor, que queremos expressar dos nossos corações a gratidão, Senhor, pela vida. Algo tão maravilhoso, tão sublime, Senhor, pois é a essência do Criador. Aleluia. Estamos respirando, Senhor. Glória a Deus. Entre esse momento tão difícil para a humanidade, Senhor, mas nós estamos aqui te adorando, te glorificando na beleza da tua santidade, Senhor. Que nossos irmãos também tenham nesse momento a mesma oportunidade que nós de estarmos, ó Deus, reunidos em teu nome, como diz a tua palavra, que tu se faz presente, Senhor, e que aqueles, Senhor, que não podem, quantos que estão nos leitos hospitalares, quantas pessoas, ó Deus, que estão trabalhando em prol daqueles que precisam da ajuda médica, nós intercedemos neste momento, Senhor, por cada um deles, por cada nação,
aonde quer que esteja, Senhor, os teus filhos sobre a face da terra, que sejam alcançados pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Queremos, nesses momentos que aqui passarmos, te engrandecer, pois tu és santo, 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 Senhor. Amém, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Louvamos o nome santo do Senhor. E nesse momento, eu convido você que está aí no seu lar. Nós vamos juntos aprendermos a palavra do Senhor. E à medida que nós estivermos estudando essa lição bíblica, você que está aí pode participar conosco, né, dando a sua opinião, fazendo algum questionamento, que seja uma lição interativa, que seja um momento de aprendizado em conjunto, tanto para nós que aqui estamos, como para você que está aí do outro lado. Então nós vamos, em nome de Jesus, iniciar uma nova série de lições que vai nos trazer como tema central Deus conosco. Essa é a nova série de lições bíblicas que a igreja inicia neste sábado em todos os lugares. Vão ser três lições baseados no Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Este Evangelho, né, que leva o nome do autor, né, que foi Mateus, foi escrito por volta do ano 65 depois de Cristo. E apenas uma curiosidade é que, apesar de ser colocado como o primeiro livro do Novo Testamento e o primeiro Evangelho, segundo alguns estudiosos, né, não é essa a ordem cronológica, né? É o primeiro Evangelho, por consenso que dizem que foi escrito, é o Evangelho de Marcos. Mas, para a gente, o que importa é o conteúdo dessa palavra. É esse conteúdo com o qual nós vamos nos familiarizar a partir de hoje, no Evangelho de Mateus. E nós vamos aí ao primeiro estudo da lição, a primeira lição, que vai nos trazer o tema A Família do Rei. Vamos falar sobre a família do Rei. Quem que é esse Rei? Né? Está mais do que óbvio, né? É o nosso Senhor Jesus. Nós vamos falar, ele é o ponto central, a ideia central do Evangelho, e não somente do Evangelho, mas de toda a Bíblia, né? Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O objetivo da lição, que também vai ser mostrado, onde a gente quer chegar ao final desse estudo, eu gostaria que a Lu nos auxiliasse fazendo a leitura desse objetivo. Apresentar informações introdutórias ao Evangelho de Mateus e analisar o trecho inicial que trata da genealogia de Jesus, a fim de desafiar o estudante a exaltar ao Senhor por sua maravilhosa graça e soberania. Glórias a Deus, né? Então, que nesta manhã, com todo o aprendizado que teremos, o nosso desafio é louvar ao Senhor, é exaltar o Senhor por sua maravilhosa graça e soberania. Esse é o desafio desta manhã, através dessa lição. O texto base da lição, pastor, lê para a gente aí o texto base da lição. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém. Né? O primeiro versículo, né? O primeiro capítulo, o primeiro versículo, não só de Mateus, mas no Novo Testamento, e a gente vai entender mais à frente por que Mateus começa o seu evangelho falando sobre a genealogia de Cristo. Mas antes, só para a gente se situar, olhem o que diz a introdução da lição. Estamos iniciando mais uma série de lições bíblicas, cuja base de estudos será o Evangelho de Mateus. O título escolhido foi Deus Conosco. No primeiro capítulo desse livro, temos a seguinte promessa: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Na conclusão do livro temos essa garantia: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus é o Deus conosco.
que veio morar entre os seres humanos e continuará com seus discípulos até o fim. Nesta lição, iniciaremos uma jornada de estudo sobre ele, seguindo a ótica do evangelista. Para começar, vejamos algumas questões ligadas à família do rei. Então vamos lá, nós já vamos para as questões, né? Vamos fazer de forma sintetizada. Isso não impede que você que aí está dê a sua opinião, também faça o seu questionamento, que você possa interagir conosco aqui nesta manhã do Santo Sábado. Então, a primeira pergunta, depois de ler Mateus, Lu, eu gostaria que você achasse o texto aí de Mateus 9, pode ler do 9 ao 10, e depois o capítulo 10, do 1 ao 4. Esses textos, depois que nós ouvirmos esses textos, nós vamos falar um pouco sobre Mateus, o autor do Evangelho. O que dá para a gente aprender aí, né, com esses textos e no decorrer de todo o Evangelho sobre o seu autor, o apóstolo Mateus. Mateus 9, 9 e 10, diz assim: Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Aí o capítulo 10, o versículo 1 ao 4. E o capítulo 10 diz assim: Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então, os dois textos que nós pegamos, os dois principais textos, Atos fala do momento em que Mateus estava também entre os 12, naquela ocasião tão gloriosa ali que o Espírito Santo foi derramado, né? Mas os dois textos, o primeiro texto de Mateus 9, é o momento do encontro com Jesus. Jesus encontra ali com Mateus na cidade de Cafarnaum. Mateus estava exercendo seu ofício, que era cobrador de impostos, né? Ele era publicano, né? O termo que era usado na época era publicano. E os publicanos, eles não eram benquistos pela população, né? Eles tinham uma fama muito ruim. Os publicanos, eles tinham a fama de extorquir as pessoas, eles recebiam suborno, então não eram benquistos pela população por causa disso, né? Então, qualquer semelhança com alguma classe aí, política, né, dos dias atuais é mera coincidência, né? Mas os publicanos, eles tinham o povo tinha uma aversão a eles. Mas Jesus, ele tem um olhar diferente. Então, quando ele encontra no texto ali, né, com Mateus, ali Mateus, ele é comissionado, né, a seguir, a deixar aquela vida de publicano, abandonar aquela profissão, né, que se fosse uma profissão, e passar a seguir Jesus pelo caminho. O que Mateus faz prontamente. Então, o que mais que a gente pode aprender sobre Mateus, além do que está escrito aqui? Segundo nós já aprendemos, Mateus também era chamado de Levi. Em alguns versículos, nós vemos esse nome, Jesus tratando, outras pessoas tratando Mateus por Levi. Na época, até era uma tradição que as pessoas, na época, tivessem dois nomes. Mas a principal questão é que os dois nomes eram de origem hebraica. Então, o que confirmava que Mateus era um judeu, né? Então, ele era judeu, isso era fato já comprovado, né? Então, é uma das coisas que nós queremos deixar bem claro aqui no texto, né? Mateus também, o significado do seu nome é dom de Deus, né? Então, o que significa o seu nome é dom de Deus. O que mais que nós podemos dizer sobre o seu nome? Que ele, né, morava ali em Cafarnaum, né, exercia essa profissão em Cafarnaum. Cafarnaum ficava junto ao mar da Galileia, né, e foi aonde o Senhor o chamou para segui-lo. Então, isso é a síntese do que era Mateus, né?
Pastor Júnior, o que me chamou a atenção sobre Mateus é o caráter dele. Apesar de fazer uma comparação, nós podemos fazer uma comparação entre Mateus e Zaqueu. Ambos exerciam a mesma atividade. Só que o que diferenciava em Mateus? Ele não foi tão perseguido e questionado pelos seus amigos por exercer aquela atividade, porque ele tinha caráter. Muito importante a gente ver essa característica de Zaqueu e também a de Mateus, porque alguma coisa diferenciava ele, tanto é que o chamado que Deus faz realmente por conhecer que ele tinha um bom caráter, né? Ele era totalmente diferente de Zaqueu, que era muito perseguido pelas pessoas. É importante essa lembrança do pastor, né? E por lembrar de Zaqueu e tanto de Mateus, o que a gente pega no gancho do pastor é que tanto Mateus quanto Zaqueu, eles têm a sua vida totalmente transformada depois que encontram com Cristo. A vida deles são impactados fortemente pela presença do Rei, do Senhor Jesus. Né? Então, Mateus, ele não titubia em momento algum. Zaqueu também, em momento algum, quando o mestre fala para ir pousar na sua casa, prontamente ele abre as portas da sua casa e ele toma a iniciativa de consertar a sua vida. Né? Então, onde Jesus está, ele faz brotar na vida das pessoas o desejo de mudança. Né? Então, Mateus, ele era essa pessoa, era um judeu. Né? Então, ele foi chamado por Jesus no texto que nós vemos aí, e depois ele fez parte dos 12 apóstolos. Ele está configurado entre os 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus para levar avante a sua obra. Então, vamos à segunda pergunta. Se tiver algum questionamento, vamos aí, os irmãos, nós estamos vendo aqui, né? Tem muita gente acompanhando, né? De Lucianópolis, do Artina, aqui de Ubirajara. Nós estamos aí vendo a participação, né, muitos irmãos de Lucianópolis. Então, dê a sua participação, ajuda-nos aqui nesse estudo tão maravilhoso aí da palavra do Senhor. Temos também aqui, né, irmãos ou irmãs aqui do Pará, né, Marília. Então, são vários lugares. Então, que você possa crescer conosco no conhecimento aí da palavra do Senhor. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Segunda pergunta diz assim: após ler, nós vamos pegar aqui todos os textos, eles têm o mesmo propósito, mostrar algo muito relevante para a base do Evangelho de Mateus. Então, nós vamos escolher aqui, para sintetizar, e a Lu vai ajudar nós novamente, o texto de Mateus 2,15, o versículo 15, versículo 17 e o 23. E nós vamos, na primeira parte da pergunta, comente quem eram os primeiros leitores de Mateus. Quem eram os primeiros leitores de Mateus? Para quem que foram dirigidas inicialmente ou primeiramente as suas palavras? Vamos ver lá. Mateus 2,15. Isso, 17 diz assim, e 23. E esteve lá até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. E o versículo 17: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. E o versículo 23: ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, irmãos, o que quer dizer esses textos? Né? Em todos eles, ele, além de usar a palavra cumprir, que a gente vai comentar na segunda parte da lição, ele cita, né, as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Ele é muito enfático. E se a gente pegar todo o livro de Mateus, ele tem essa preocupação. Então, isso mostra claramente que o público-alvo dele eram os judeus cristãos da época. Então, ele escrevia com propriedade, porque sabia que seus leitores iam entender.
quando citasse as Escrituras, porque os seus leitores eram conhecedores das Escrituras, né, ou seja, do Antigo Testamento. Então ele cita vários profetas. Ele, segundo os estudiosos, são, além de mais de 60 referências que há sobre o Antigo Testamento nesse Evangelho, há também mais de 40 citações literais. Né? Então, são citações que ele tira exatamente o que estava escrito lá no Antigo Testamento e reproduz para seus leitores. Então, tudo isso comprova que seu público conhecia as Escrituras, que era o público judeu-cristão. Então, esse era, inicialmente, o público-alvo da sua carta. Eles eram muito familiarizados com as Escrituras. Agora, e a maioria, né? A maioria... provavelmente eles viviam ali na Palestina ou na Antioquia da Síria. E a segunda parte, irmãos, da pergunta, por que a palavra cumprir é importante nesse evangelho? Por que a palavra cumprir é importante? Porque ele quer deixar claro que todas as citações, como a Lu leu ali, todas as citações do Antigo Testamento fazem referência às promessas que estavam se cumprindo em Jesus Cristo de Nazaré. Então, todas aquelas que ele cita Isaías, ele cita Jeremias e todas os outros profetas que ele citam, então, para cumprir, ele fala, cumprir quer dizer, então, está se concretizando as promessas que foram feitas aos seus antepassados, que estão registradas nas Escrituras. Então, está se cumprindo nessa pessoa, que é o Senhor Jesus. Então, é desta forma, por isso que ele usa essa palavra cumprir quase 20 vezes. Quase 20 vezes ele usa essa palavra cumprir em todo o seu evangelho, para mostrar, para dar veracidade ao ministério de Cristo, para mostrar realmente que aquele é aquele que havia de vir, que não haveria outro, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Rei dos Judeus. Então, por isso que é tão importante essa palavra cumprir. Nós vamos, tudo bem até aqui, né? Os irmãos estão comentando aí, nós vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta, tendo lido Mateus 3:2, Lu, de novo, novamente, pediu seu auxílio aí na leitura, Mateus 3:2, e no capítulo 4:17, para a gente entender aqui por que Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei. Em Mateus 3:2 diz assim: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Em Mateus 4:17, ele diz: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aqui deixa bem claro, irmãos, o evangelho por que é conhecido como Evangelho do Rei. Mateus, ele enfatiza muito a questão do Senhor Jesus como Rei dos Reis, como Rei dos Judeus. Só no seu Evangelho, ele cita a expressão Reino de Deus ou Reino dos Céus, que são sinônimos, né? Cerca de 50 vezes. 50 vezes ele cita em todo o seu Evangelho essa expressão Reino de Deus ou Reino dos Céus, enquanto que Mateus só usa ela 15 vezes e Lucas 8 vezes. Por isso, Mateus ele é conhecido como Evangelho do Rei. Né? A pregação principal de Cristo em Mateus era: o reino de Deus está próximo. Isso era o tema central. O reino de Deus está próximo. O que queria dizer esse reino de Deus está próximo? Não era em questão de tempo, né, mas sim de distância. Quando ele fala que o reino de Deus está próximo, quer dizer que o reino de Deus chegou perto das pessoas. Como hoje está perto das pessoas, porque o rei, que era Jesus, estava próximo às pessoas. Por isso que é chamado o Evangelho do Reino. Então, ele trata o Senhor Jesus como o Rei dos Reis. Ele trata o Senhor como o Rei dos Reis. Ah, tá. Nós estamos dando um toque aqui, né? Que tem aqui nossos irmãos aqui que estão comentando,
né, a Rose, né, nossa irmã Rose, ali de Lucianópolis, né, Jesus é o nosso Rei e Salvador, glórias a Deus por isso, né, é assim que nós cremos, Jesus é o nosso Rei e Salvador, é Ele que nós servimos, é Ele que Mateus, né, enfatiza, é Ele que é o centro das nossas atenções. Aqui o Alex Júnior também, ó, Mateus era alguém mal visto pela sociedade, isso como nós comentamos já, né? Uma vez que parte dos que praticavam esse ofício, cobrador de impostos, cobravam tributos exorbitantes, né? Como hoje também, né? Não existem, os tributos que são cobrados exorbitantes, né? Só Deus na causa. Mas vamos lá. Quem mais aqui está comentando aqui? Mais gente comentando. O público-alvo, né, Rose de novo, ó, o público-alvo eram os cristãos judeus, né, que nós já falamos, né, e para provar a esse público-alvo que Jesus é o Messias. Então era isso mesmo, esse é o objetivo, né, para provar, né, quando Mateus, em toda a sua carta, ele faz questão de enfatizar que o rei havia chegado. Os judeus, eles pensavam que o rei viria nasceria em berço de ouro, ia ter um palácio ali, ia governar, ia libertar eles com exército. A visão estava errada, né? A libertação que Cristo queria trazer às pessoas, ainda quer trazer nos dias de hoje, é a libertação dos pecados, para uma vida nova, para um reino de luz, né? Agora, a última pergunta dessa parte, né, porque nosso tempo não é muito longo e porque também nós não queremos aí, né, às vezes cansar muito os irmãos, a última pergunta é muito importante, porque diz assim: por que a genealogia de Jesus é importante para Mateus? O que ele pretende provar com ela? Leia Mateus 1:1 e o 16 a 17. Por que isso é importante? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 16 e 17. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e do exército na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, o importante, irmãos, parece que quando nós começamos Mateus, né, parece que está nos remetendo ali ao Antigo Testamento, ao livro de Crônicas, né? Crônicas que tem muita genealogia, né? Mas se você vê que isso não é o objetivo de Mateus, não é o objetivo central. Ele começa falando sobre a genealogia de Cristo para mostrar as credenciais do Mestre, para poder mostrar realmente que aquele que estava ali, ele tinha todas as credenciais, ele era de uma linhagem judaica e não poderia ser questionado, que ele tinha todas as credenciais para isso. Então ele começa dizendo que ele era filho de Abraão. Abraão era o pai da fé. Então, se ele era filho de Abraão, então ele já era judeu, né? Então, como os demais. E quando se falava em filho de Abraão, irmãos, era como se tivesse, era uma marca, era algo que eles tinham muito orgulho de dizer, porque Abraão era o pai da fé. Era muito comum dizer isso, né? O judeu, todo judeu se achava, né, ele era uma marca registrada, era filho de Abraão. Então, ali a Luleu, né, que são faladas várias gerações, né, são de 3 grupos de 14 gerações, e ali também ele fala de Davi. Ele fala de Davi, né, que também é importante para falar sobre Davi ali na genealogia. Por quê? Porque Davi foi o rei de Israel, e ele queria mostrar que ele era filho de Davi. Tanto que esse termo ficou muito conhecido. Né, quando você vê muitas pessoas que suplicavam a ajuda de Cristo, muitos falavam, se dirigiam a Jesus assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eles realmente, essa importância de Mateus deixar bem frisado no início do seu evangelho, a genealogia, os ancestrais de Jesus, foram essenciais para dar o suporte, o carimbo, a autenticidade, né, da messianidade de Cristo. Foi muito importante para isso.
Então aí nós vemos ele muitas vezes sendo chamado aí de filho de Davi, né? Aqui também, ó, o Wellington está comentando, ó, na genealogia podemos ver a linhagem judaica. Mesmo Abraão não sendo judeu, olha lá, olha interessante o que o Wellington coloca. Não sendo judeu, ele é citado nas profecias. Outra coisa interessante é que a genealogia de Jesus tem pessoas, que é isso que nós vamos ver, nós nem vamos entrar muito nesse detalhe, tem pessoas que não são boas referências, mas Jesus vem para fazer a diferença. Essa questão das pessoas, a gente vai abordar agora na próxima pergunta, para a gente não ultrapassar muito o nosso tempo. A questão da... Por que é importante, além dessa genealogia, provar, né, com os antepassados de Cristo, que ele era judeu, que ele era filho de Abraão, que ele era filho de Davi, que carimbava ali o seu ministério, sua messianidade, né? Ele também tinha uma questão muito importante, irmãos, que é o que a gente vai ver agora, que eu acho que é a essência da lição. É a essência da lição, que é o de olho na vida, a segunda parte, que a gente vai falar que o que tem a ver isso para nós, a questão da genealogia. E a primeira parte, maravilhemos-nos com a graça de Deus. É possível aprender algo sobre a graça de Deus olhando para a genealogia de Jesus? O que nós podemos aprender sobre a graça? Pastor, ajuda a gente nessa uma aí. É possível a gente ver a graça de Deus? Totalmente é possível, Júnior. Quando a gente olha para Mateus, a gente acha que Mateus era uma pessoa que desconhecia as coisas, mas ele não era. Ele era uma pessoa estudioso das profecias. Por isso que ele foi encaixado desse contexto, na casa da escolha de Jesus, para demonstrar a todos. Apesar dele, alguns ter algumas, fazer nele, ver nele, melhor, alguma coisa que não se enquadrava dentro, talvez, da religiosidade e da visão das pessoas, Mateus era um homem estudioso, ele era conhecedor da palavra de Deus, de tal forma que foi ele que desenvolveu esses ensinos na questão de narrar e com muita capacidade essa história. Agora, é possível aprender algo sobre a graça de Deus olhando para a genealogia? Sim. É como o pastor Júnior colocou. Quantas pessoas aqui que não fazia parte, né, começando lá pelo nosso pai na fé, e que foram usados de uma forma maravilhosa. Quando a gente olha sobre a família e a história de Jesus, a gente vai olhar que nessa família entrou certas pessoas que nós não as aceitaríamos em nosso século. Não é verdade? É aquela questão de discriminar, né? Poderíamos falar sobre Raabe. Poxa, mas Raabe, não. As pessoas da época contestaram isso. Mas Deus, a gente percebe a graça redentora de Deus nesse projeto que iniciou de uma forma maravilhosa com a vinda de Jesus para a humanidade, para resgatar, para compartilhar, para fazer que as coisas ficassem a um nível, ao olhar de Deus, todos nós somos iguais, que mesmo sendo uma família que determinada época da história, a gente percebe deslizes tremendo nessa família. Não foram perfeitos, não, ao contrário, né? Davi estava lá, o que ele fez, tal. Então, o que Deus, a gente vê aqui, pela graça de Deus, olhando nesta família, nessa história, é que Deus é maravilhoso. Ele a infinita graça dele faz com que os altos e baixos cheguem no momento que tudo busca o equilíbrio. Né? Deveria chegar lá no princípio, a história, né? A história de cada pessoa. Quando chegar aqui no final, aí passou esse tempo todo, eles encontram uma mulher que a palavra de Deus diz assim, e Maria, ela sabe, Deus achou graça, ele olhou para ela, sorriu e falou assim, olha, durante todo o tempo que o meu povo passou, quantas famílias, quantas histórias, e chega aqui agora. E esse Cristo, ele começa a fazer uma obra, o quê? Não é ali apenas quando ele chegou. Lá do princípio, lá atrás, a graça de Deus, se analisarmos, alguém diz assim no Antigo Testamento,
não havia graça. Como não? A graça de Deus foi tremenda desde o início, lá com Adão, porque se não fosse assim, Adão teria sido exterminado. Então nós chegamos hoje a essa seguinte conclusão, que se olharmos para a história, as famílias que foram usadas dentro desse projeto de Deus até chegar ali no nascimento de Cristo, a graça, ela sempre teve graça. Glória a Deus, né, irmãos? Nisso que o pastor falou, irmãos, pegando um gancho, é muito importante, é muito gostoso a gente falar da palavra de Deus e a gente poder crescer, né, nesse conhecimento. E nessa genealogia que Mateus apresenta, ele, por incrível que pareça, ele cita aqui o nome de 4 mulheres, além do nome da sua mãe. Isso que o pastor falou, ele cita Raabe. Então, ele não só Raabe, as 4 mulheres que ele cita eram mulheres, as 3 primeiras ali eram mulheres gentias, não eram da tribo de Israel, para mostrando que a graça ela alcança todos, indistintamente. Então você pega a primeira e não eram pessoas perfeitas, eram pessoas imperfeitas, pessoas com seus defeitos. Você pega a primeira mulher que é citada aqui no versículo 3, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Tamar, irmãos, nós conhecemos a história de Tamar, né? O que ela fez ali, ela coabitou com o seu sogro. Ela enganou seu sogro para poder se deitar com ele e ter seus filhos. Então, olha como já começa o negócio. Poxa, mas isso faz parte dos antecedentes, dos antecessores de Cristo, né? Poxa, como que pode, né? Então, Mateus ele faz questão disso, para mostrar que ele não quis omitir nada, ele quis mostrar que as pessoas eram imperfeitas. Aí depois ele cita Raabe, como o pastor falou, que era antigamente uma prostituta. Ele cita Ruth, né? Ruth, olha como que Deus trabalhou, irmãos, como que a graça de Deus trabalha na nossa vida. Nós não sabemos, nós não entendemos o porquê acontecem as coisas no momento, mas em tudo está o agir de Deus, né? Ruth, ela ficou viúva e ela deixou a sua terra natal para ir com a sua sogra e casou-se com Boaz. E aí continuou a descendência aí de Jesus. Depois nós vemos Batseba, que foi a mãe de Salomão, que ela adulterou, né? Ela com o rei Davi. Então, olha, irmãos, então é isso que Mateus quer mostrar, que Jesus veio para salvar a todos, indistintamente de raça, indistintamente do passado, indistintamente do que as pessoas fizeram. Deus vem restaurar o pecador, né? Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. A última pergunta, irmãos, para a gente finalizar então, que já estão levantando uma plaquinha aqui, de tempo esgotado, e não é de agora não, né? Então vamos lá. A última, a gente não vai ler, tem mais comentários. A irmã Rose está participando muito com a gente, a irmã Rose Teodoro, ali de Lucianópolis. Que Deus abençoe sua vida, irmã Rose, grandemente por estar conosco. E a gente agradece aí que tem muitas pessoas, diversos lugares, de Cuiabá, Jales, Goiás, Taubaté, de Botucatu, Paraná. Temos de Assis, temos um amigo nosso, né, um conhecido nosso, que é representante, o Zé Carlos, né, que entrou aí, que está conosco. Que Deus abençoe sua vida ricamente, meu amigo. E que possa ser abençoado por Deus também, né? A Ermelinda, a Lúcia, Marcos, né? Ali de Lucianópolis, todo, né? O primo, todos vocês aí, né? Sejam abençoados. Vamos então para a última pergunta. Alegremo-nos com a soberania de Deus. É possível aprender algo sobre a soberania de Deus olhando para a genealogia de Jesus? O quê? Mais uma vez, pastor, vamos ajudar nessa última também. Nós já falamos sobre que nós podemos ver a graça de Deus na genealogia. Vemos a graça. E a soberania de Deus, é possível ver também ao examinar a genealogia de Jesus? Totalmente, pastor Júnior. Veja bem, não é fácil a história de uma nação, ela iniciar-se e passar-se por séculos e séculos e continuar a mesma estabilidade. E foi o que Deus fez com a sua igreja, com o seu povo. Passou-se gerações e gerações. A gente percebe aí que chegava um momento que a coisa do lado da balança tentava, né, pender para um lado, Deus ia lá e trazia o equilíbrio.
Porque não é fácil. Então, o que demonstra a soberania total de Deus nessa pergunta? É que Deus conseguiu controlar todas as coisas devidamente como deveria acontecer. Se dependesse só dos homens, cairia no esquecimento. O nosso querido irmão Mateus não estaria falando agora aquilo que aconteceu há séculos atrás. Então, a soberania de Deus, ela continua, ela continuará, foi do princípio até o último momento, quando tudo irá chegar na visão de Deus, né, no projeto original de Deus, que será o final de todas as coisas. Então, realmente, a soberania de Deus demonstra aqui que ela nunca falhou. Muitas vezes, estudiosos podem até achar que houve um momento mas não houve falhas. Houve o acerto de Deus para que continuasse perfeito até o final. Glória a Deus, irmãos, maravilhoso. Isso é muito importante, saber que nosso Deus é soberano. Como o pastor falou, que todas as coisas estão no controle dele, não está no nosso controle. Então, na genealogia, a gente vê isso também de Jesus. Não só a graça, mas a soberania. Ele pega homens muito conhecidos de todos nós, pelas histórias famosas dele, mas pegam pessoas desconhecidas. Então, ele age da maneira que quer, como ele quer. E saiba de uma coisa, irmãos, Deus, ele é soberano, ele está no controle de todas as coisas. O que estamos passando hoje, queremos passar, isso tudo está debaixo da vontade soberana de Deus. Então nós temos que reconhecer isso, a cada momento, a cada instante, que Deus é soberano em todas as coisas. E ele mostrou isso na genealogia de Jesus, escolhendo pessoas que aos nossos olhos humanos seriam impróprias, inadequadas para fazerem parte ali da genealogia de Cristo, impróprias para fazerem parte da família de Cristo. Mas ele quis nos mostrar isso, ele é soberano para escolher a pessoa, para tirar a pessoa de um estado vil, para tirar a pessoa que não tem nenhuma perspectiva, como alguns não tinham nenhuma perspectiva, para fazer parte, irmãos, dos antecessores de Cristo. Então, fazer parte da descendência ali, né, daqueles que marcaram, que fizeram parte da história. Então, com certeza, né, nós cremos nesse Deus poderoso, nesse Deus soberano e de sua infinita graça, né? Nós aprendemos aí, então, esse é o rei, né? E nós fazemos parte da família e desse reino glorioso que chegou até nós. Então, que Deus abençoe, irmãos, a participação de todos, foi muito bom crescer, aprendemos muito, né? Agradecemos novamente aí, né, o Hélito, o Botucatu e a Rose, né, por comentarem tanto, por nos auxiliarem aqui nesse estudo, e todos vocês aí que participaram, né, que estão participando, Janaína entrando aí, comentando também, todos vocês que participaram, que esse estudo tenha encontrado morada e que tenha feito você crescer no conhecimento de Cristo. E no nome santo do Senhor Jesus, nós, antes de darmos continuidade com a reflexão, nós vamos louvar o Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã do Santo Sábado para isso também, né? Para louvar, adorar. Tudo isso faz parte da adoração a Deus, porque nós somos criados para isso. Nós somos criados para louvor e glória do nome do nosso Deus. E todas as coisas que nós fazemos, temos que fazer para a glória dele. Então, com muita alegria, com muita satisfação, nós vamos louvar a Deus juntamente com a Lu. Nesse momento, nós vamos cantar ao Senhor com aquele louvor, aclame ao Senhor, que nós podemos, toda a terra clamar ao Senhor, né? Toda a terra adorar ao Senhor, e que isso seja de coração. Vamos louvar com esse louvor maravilhoso o nome do nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser.
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Você pode dizer amém nesse momento? Incomparáveis são as promessas de Deus para a sua vida, amém? Incomparáveis são, muitas são as promessas de Deus, e as promessas de Deus são infalíveis. Louvado seja Deus, esse louvor maravilhoso que toca aos nossos corações. Que Deus possa ter tocado a sua vida com esse louvor, e Ele vai continuar falando aos nossos corações. Aprendemos a palavra de Deus com o estudo da lição. Agora a gente vai meditar na sua palavra. O pastor Claudemir estará nos trazendo a exposição desta manhã para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Ele estará com oportunidade agora. Com toda reverência, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Graça e paz a todos vocês que estiveram conosco até agora. Nesse momento, eu gostaria de, junto com vocês, compartilhar parte do Evangelho de Mateus, dando sequência naquilo que nós falamos na lição bíblica. E a leitura está em Mateus 24, os versículos 6 e 7. Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos,
em vários lugares. Há algum tempo atrás, eu acredito que vocês tenham conhecido e lido esse livro. O livro diz assim: e a Bíblia tinha razão. É um livro que relata alguns fatos geográficos que provam a existência da palavra de Deus, tanto como as promessas, como também as profecias, que ao longo do tempo aconteceria entre o povo de Deus. Chega um momento que nós olhamos, e principalmente esse momento que nós estamos, né, vivendo, muitos assustados, porém outros não, é justamente devido à força das promessas de Deus é que nós estamos tranquilos, né, sossegados. Mas o vírus é perigoso, nós sabemos, mas uma coisa é certa: tudo o que acontece é soberania de Deus. Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Eu gostaria de inverter esse título, e a Bíblia tinha razão. E gostaria de falar, nessa retrospectiva na crise, e a Bíblia tem razão. A palavra de Deus diz assim que muitas vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Quantas vezes que nós lemos a Bíblia? Quantas vezes que nós oramos e pedindo a Deus que nos ajude entre todas essas aflições e tribulações que acontecem antes da crise? Geralmente a crise ela nos aproxima de Deus, ela tem uma força tão grande que faz com que todos voltem-se para Deus. Com medo ou não, as pessoas começam a procurar o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Isso foi ao longo da história. Quando nós volta-nos à memória, 1914, 1918, nós percebemos aí a tribulação, né, que o povo passou, onde milhões e milhões perderam-se suas vidas, familiares, parentes, os pais, os seus filhos eram enviados para a guerra e ficavam em casa apreensivos, né? Foram épocas onde mais o povo de Deus, segundo o relato das igrejas presbiterianas batistas, onde as pessoas buscavam mais a Deus, porque sabiam que a situação era difícil. E quando chega uma situação difícil, uma aflição terrível, não tem como a gente não se despertar, a gente não ampliar a nossa visão, voltando para Deus. E aí a gente percebe que perdemos entre 20 a 30 milhões de pessoas, e a Segunda Grande Guerra pior, 85 milhões de pessoas. E aí a gente se preocupa, não quero dizer aqui que não devemos ficar apercebidos, né? Evitar a preocupação. A ansiedade é o fator que talvez levará muitas pessoas, após vencermos esse vírus, aos hospitais. Pessoas que irão adquirir doenças crônicas, pela alta preocupação e ansiedade, né? Chamada pelo psicólogo Cury, que é a ansiedade, é a crise, né, do pensamento acelerado. Então, o que Jesus, o Alex fez essa reflexão, o que adianta eu me preocupar, se eu não posso aumentar sequer 2, 3 centímetros na minha altura, fazer com que meus cabelos, né, não caiam? Eu não consigo. Então, é aquela situação, muitas vezes nós sofremos com pensamento acelerado, aquilo que pode acontecer amanhã. As autoridades, né, a gente conectados e muitas vezes algumas informações que não procedem. E a gente tem um conselho de Jesus: olha, quando vocês ouvirem todas essas coisas, não se preocupem, confiem. Em todos os momentos vocês devem confiar. O câncer é a segunda razão de mortes no mundo todo. Vocês percebem que muitas vezes um vírus ele pode mexer tanto com a gente fica desesperado, enquanto que nos demais dias dos meses, semanas e anos, nós estamos tranquilos em casa. E nós não sabemos que morrem
anualmente, em 2018, 9.600.000 pessoas do câncer. Percebam que a nossa preocupação, ela chega quando nos atinge pessoalmente. Sabe? Quando eu vejo a situação que estamos passando, né, no momento, onde um simples vírus tirou-nos o prazer de nos confraternizarmos, de nos abraçarmos, né, de tocarmos em um sentimento de afeto. Ele fez tudo isso. O que eu quero dizer, queridos, é que a nossa preocupação é muito quando é algo que aparentemente nos ameaça. Enquanto tem pessoas que estão morrendo, famílias perdendo os seus queridos e assim por diante. Aí nós olhamos o HIV, as de 1.100.000 pessoas que morrem também. E aí a gente olha para as autoridades, para as grandes potências e nações, e eles estão desesperados. Só com o vírus? A maioria, segundo a OMS, são consequências, muitas enfermidades e os vírus, né, que aparecem, são consequências de atos impensados que o próprio homem comete. É a questão daquilo que provoca a doença ou a enfermidade e o vírus. O que seria? Devemos ter uma preocupação maior com o nosso estilo de vida, com os conceitos nossos, uma vida saudável, porque com certeza poderá acarretar-nos grandes sofrimentos. Nós olhamos 200.000 pessoas que morrem por ano devido ao uso de drogas. Então, a gente chega no momento e indaga e pergunta, né? Eu vi essa semana um pastor, numa reflexão, dizer que esse vírus foi enviado pelo demônio. Então, são tantas outras informações que deixam a gente desesperado. Se alguém pergunta, ontem me ligaram, pastor, realmente esse vírus é do diabo? Eu falei, gente, as pragas que desceram no Egito, foi enviada por quem? Se o inimigo tivesse o domínio total, ele já teria destruído o mundo há muito tempo com muitos outros vírus. Deus tem o controle de todas as coisas e tudo o que acontece tem um propósito. Nós falamos aqui que Deus é soberano. E se Ele é soberano, Ele tem um controle de todas as coisas. Quantas pessoas no Brasil? 5.653 pessoas morreram no trânsito. O que nós encontramos é que, muitas vezes, a prevenção é algo necessário e preciso. E isso começa de mim, começa de você, em casa, no trabalho, na igreja, como representantes, ministros de Deus. Nós temos uma responsabilidade a cumprir aqui. As tragédias virão. E tudo que foi dito, previsto, né, por Mateus, na inspiração de Deus, está acontecendo detalhadamente. Passando, Mateus 25, fala sobre as virgens, as 10 virgens, né? Aquelas que eram prudentes e aquelas que não eram prudentes. O que eu quero dizer nessa reflexão, meus queridos, a palavra de Deus diz o mesmo Mateus: e quando esse evangelho do reino do Senhor pregado em testemunha a toda a gente, línguas e nações, então virá o fim. Iremos passar por esses momentos terríveis e trágicos, não tem como fugirmos dele. Mas existe uma coisa, tal como lá na saída do povo de Deus no Egito, o anjo da morte, né, proveniente por Deus, ele vai e faz uma seleção, ele faz uma escolha maravilhosa em colocar o sangue nos umbrais das portas. Primeiramente, Deus estabelece, olha, coloque o sangue nos umbrais da porta. Em segundo, é instituído a ordem ao anjo da morte para que visitasse o Egito. E poderíamos dizer que hoje Deus, Ele está visitando a terra. Deus está olhando para a terra. Mas a pergunta é,
Nós perdemos, duas famílias que eu conhecia há muito tempo, essa semana, devido ao vírus. Um rapaz jovem, líder do grupo de louvor, do Ministério de Música, um rapaz maravilhoso, com seus 32 anos de idade. E fora isso, o irmão Rubens, com os seus 58 anos, e junto com ele, o filho também faleceu. A esposa, Deus guardou. Então a pergunta é, por que que Deus, ele não atinge só aqueles que, que são injustos, ao nosso ver, que são os ímpios? Eu te digo que Deus é misericordioso e bondoso. Deus, a sua misericórdia dura de geração em geração, ele tem a soberania na mão dele, então tudo que acontecer, acontecerá como deve se acontecer. Deus não prometeu nessa vida a vida eterna. Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a Bíblia diz que nem o mal chegará até a tua tenda. Mas Jesus, ele diz o seguinte: Pai, eu não peço que tu os tire do mundo, mas que os livre do mundo. A crise vem, os mortos são enterrados, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque todos esses, a palavra diz, aquele que permanecer até o fim, ele será salvo, ele será abençoado. Ele receberá a coroa da vida. As tragédias vêm e vidas de inocentes são ceifados. E muitos perguntam, por que, Senhor, que aquele irmão era tão abençoado, era uma bênção? E aí eu lembro-me de uma história de um pastor americano. Ele entra num salão para fazer o seu cabelo. E quando ele conversa ali com o barbeiro, que se dizia ateu, o barbeiro dizia: Deus não é bom, Deus não é misericordioso, Deus não é bondoso. Porque se ele fosse, ele livraria as pessoas dos momentos difíceis, né? Crianças simples e tal. E aí o pastor, ele terminou de cortar o seu cabelo, saiu lá fora, ele encontra com o rapaz que o cabelo chegava na cintura dele, né? E ele vai lá, ele pega o rapaz e olha para o cabeleireiro e pergunta, por que ele está com o cabelo grande? Aí o rapaz responde, porque ele não me procura. Aí o pastor diz, exatamente, é porque acontece as coisas que têm acontecido no mundo, é porque as pessoas não procuram Deus. O que queremos dizer com isso é que milhões de pessoas o procuram. A história comprova que todos no passado que procuraram a Deus, que estiveram com Deus, eles dormiram com uma esperança, como diz o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora resta-me a coroa da vida eterna que o Senhor tem me reservado para aquele dia, o dia da ressurreição. Ora, Paulo foi sincero, ele foi perfeito diante de Deus, apesar dele não dizer em suas palavras. Mas Paulo, ele encontra uma perfeição incrível, que ele é arrebatado aos céus, em espírito ou em carne, ele disse que não sabia, mas que ele ouviu palavras inefáveis, que ele não poderia dizer aos humanos. E o final da morte dele, foi ele, gentilmente, colocar a cabeça e ali receber a sentença do carrasco. Ele morreu, mas morreu em Cristo. Então, que eu concluo nesse momento de crise, olha, entrega os seus caminhos ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e fique tranquilo, repouse com o coração tranquilo do Senhor. Que Deus os abençoe. Glórias a Deus, irmãos, por essas palavras tão maravilhosas que o Espírito Santo falou através do pastor, né? O irmão Gessé Maia aqui falou, deu um comentário aqui que tem esse livro, pastor, né? Que a Bíblia tinha razão, né? Acho que muitos têm, né? Achei muito interessante essa sugestão do pastor, né? Nós trocarmos realmente para a Bíblia tem razão, né? Ela sempre vai ter razão, né? Porque ela é a palavra de Deus, né, pastor? Ela é a palavra de Deus, ela não falha. E é nessa confiança, saber que Deus, ele está no controle e que a gente tem que confiar nele, né? Tem que confiar nele. Nós vamos louvar o Senhor, mas durante o louvor nós temos aqui visto que muitas pessoas aqui já têm colocado seus pedidos de oração. Então, se você tem algum pedido de oração
especial aí a fazer, quer que nós oremos por você, nós aqui onde estamos, oremos por a sua vida, pela sua família, continue colocando aí seus pedidos de oração, para que a gente possa orar aí a seu favor. Logo após esse louvor, nós estaremos orando por todos aqueles que necessitam, por nossa nação, né, por a nossa igreja, pela Igreja de Cristo, e também por todos os pedidos que chegarem até nós. Vamos louvar o Senhor, dizer que o Senhor é digno, que o Senhor é o Rei dos Reis. Vamos louvá-lo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glórias a Deus, nós levamos nossas mãos ao Cristo que venceu, o Cordeiro de Deus que morreu por mim, por nós, e ressuscitou. Cremos nesse Cristo ressurreto. Glória seja dada a Deus. O momento de nós falarmos com Ele, com esse Deus maravilhoso. Antes, eu queria um comentário muito maravilhoso que eu achei aqui, pastor, que eu queria frisar aqui, é da nossa irmã Ivonete Veloso, ela é de Guarulhos. Ela falou, olha, a verdade, pastor Claudemir, ainda que esse vírus atinja alguns do povo de Deus, o vírus nunca vai tirar a nossa fé, a nossa esperança de viver numa terra, num novo céu, né? Glórias a Deus pela sua participação, minha irmã Ivonete. Essa é a nossa fé. Nada pode abalar nossa fé, porque nossa fé está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Então nós temos aqui os pedidos de orações que têm chegado, ainda tem chegado mais, está chegando mais pedidos, né? Nós vamos aqui estar lendo os que estão chegando. Primeiramente aqui, a da Lidiane Umbelindo, ela pede oração para ela e para sua família, oração pelo senhor Zé Bellini, para que ele volte ali para o caminho do Senhor, né? Vamos orar, né? Nosso querido irmão, né, colega, né, conhecido de todos aí, Zé Bellini, que Deus possa trabalhar na sua vida poderosamente, né? O Arthur, né, mais uma vez conosco. O Arthur está sempre conosco. Que Deus te abençoe grandemente, Arthur. Pedindo oração aí para sua mãe, né? Isso é um bom filho, né? Está sempre preocupado aí com os pais, né? Também a Lune Ricardo pede oração por toda a nação e também pela sua família que está em Portugal, né? Nossa prima aí está pedindo, nós temos orado, né? Sogra, né? Do Luan, né? Que também tem acompanhado nossas programações. A Lúcia, né? Pede também oração. Lúcia Frederico pede oração pelos seus familiares. O Alex Júnior, né, pede oração a todos os profissionais autônomos e a todos aqueles que enfrentam essa crise econômica, né, que está sendo instaurada, né? Irmão Cláudio também pede oração por ele, né, Cláudio Rosa, por ele, por toda a sua família. Tem mais aqui, irmãos, a Mansônia Tabanês pede oração pela sua família. A irmã Vasti pede oração pelos idosos. O Wagner está pedindo oração por ele. A irmã Eunice Garcetti de Cuiabá, que está acompanhando a gente aí desde o início, pede oração pela sua saúde e pela sua filha Solimar. Andréia Ortiz pede oração pela nação, pelos governantes, pelos profissionais, familiares e por nossas igrejas. Amélia Silva pede oração por ela e pelo seu lar. José Carlos pede oração pela sua família e por todos os seus familiares. Então, a todos aí que pediram oração, temos um outro pedido aqui também, da Eunice, né? Nós já lemos, né? Que ela problema de coluna e pela filha, né? Que sofre de ansiedade. Então, todos esses pedidos nós vamos colocar agora diante do Senhor nosso Deus, que nós possamos saber que Deus está no controle sempre
né? Vamos orar aí, a Sônia também pede para orar para os profissionais da área da saúde e segurança, né? Sempre temos orado, né? Sabemos que eles são fundamentais, né? Profissionais da área da saúde e da segurança é o que está aí, né, mantendo, que está conseguindo levar avante, né, todo esse caos, eles estão se mantendo firmes, né? A Janaína participando também, pedindo oração, né, para que Deus continue cuidando, né, de nossa saúde, não só física, mas mental, espiritual também, né? O Paulo, né, o primo tabanês, ele disse assim, ó, não tenha medo de morrer de coronavírus, tenha medo de morrer sem Jesus Cristo, né? Glórias a Deus por essa palavra, Paulinho, Deus te abençoe ricamente. Então vamos orar ao nosso Deus, os pedidos foram colocados aqui, nós falamos, ao mesmo momento que nós citamos todos os pedidos de oração, eles foram já recebidos ao trono da graça. Deus anotou todos lá, né? Estão chegando ali, né? As lágrimas estão sendo colhidas. E agora, nesse momento, nós cremos que Deus vai alcançar aí todas as pessoas que aqui pediram oração. Nós vamos, aqueles que nós, por enquanto, não citamos, né? Nós vamos, que estão aqui, os nomes estão aqui, os pedidos estão aqui, nós vamos manter, né, eles no nosso hall de oração. E nós vamos pedir que Deus faça o milagre, que Deus possa agir poderosamente na sua vida, no seu lar, na sua família. Nós vamos orar pela nação, nós vamos orar por todos nesse momento. Então, onde você está aí, feche os seus olhos e com a fé que nós temos no verdadeiro Deus, naquele Rei dos Reis que comanda e controla todas as coisas, é que nós vamos levantar um clamor a Ele nesse instante. Santo e maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, Glorioso Senhor, Deus, nós nos colocamos humildemente diante da Tua presença, Senhor. Ó Pai, nós colocamos aqui todos os pedidos de oração que têm chegado até nós. Nós sabemos que é aquele, ó Pai, que não nega bem algum aqueles que lhe pedem. Por isso, Senhor, vem atender do alto céus com poder e grande glória. E, Senhor, alcançar a vida de cada um dos Teus filhos, servos e servas do Senhor, que agora estão ouvindo, ó Pai, estão participando deste culto, Senhor. Aqueles que estão com problemas de enfermidade, ó Senhor, vá até eles, ó Pai. Vá até no leito, Senhor, da enfermidade e restaura a saúde de cada um deles, ó Pai amado. Senhor, que neste momento tão terrível, o Senhor venha proteger, o Senhor venha deixar os Seus anjos acampados ao redor, Senhor, dos Teus servos, das Tuas servas. Que o Senhor venha, Senhor, abrir as Suas asas de poder sobre nossa cidade, sobre nossa nação. Ó Pai, te pedimos uma bênção toda especial, ó Pai, sobre os profissionais da área da saúde, ó Pai. Também sobre os profissionais da área da segurança, Senhor. Que o Senhor os conserva, Senhor, fortes. Que o Senhor possa, Senhor, imunizá-los, Senhor, contra todo mal, contra toda enfermidade, para que possam continuar, ó Pai, com esse desejo de amor ao próximo, batalhando pela vida, ó Pai, daqueles que estão ao seu redor. Ó Deus de amor, abençoe cada família, abençoe, Senhor, cada lar. Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe, Senhor, aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, Senhor. Senhor, que o Senhor venha protegê-las, que o Senhor venha mostrar que o Senhor está com elas, ó Pai. Senhor, nós confiamos nas Tuas promessas, porque as Tuas promessas são infalíveis, ó Pai de amor. Neste momento, Senhor, que o Senhor venha tocar em nossas vidas e a vida de cada um, ó Pai, que está ouvindo, Senhor, esta palavra. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Que todas as suas questões, todas as suas súplicas que eles têm colocado diante do Teu altar, ó Pai, sejam atendidas com poder e grande glória, ó Pai. Que sejam, Senhor, ouvidas suas orações, ó Pai, e que o Senhor possa responder a cada um segundo a sua soberana vontade, ó Pai. Ó Deus Santo, nós estamos chegando ao final deste culto que fizemos, ó Pai, dedicado a Ti, Senhor, confiados nas Tuas promessas, Senhor. Por isso, Senhor, despede-nos em Tua paz e permita que possamos ter outra oportunidade como essa, de exaltar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Ser com a Tua igreja, ó Pai, como o Senhor sempre esteve, ó Pai, porque cremos, Senhor, e sabemos e confiamos que iremos passar, ó Pai, por mais esse agitado mar, mas que lá no final, ó Pai, iremos encontrar um cais seguro, Senhor, porque o Senhor está na frente, o Senhor é o nosso comandante, o Senhor guia a nossa nau. Por isso confiamos em Ti, Senhor. Sê conosco, ó Pai, despede-nos em Tua santa paz, é o que nós Te pedimos, desde agora para todo sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Gratos somos a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito,
por tudo que o Senhor tem nos concedido nesta manhã, pelo ensino da palavra de Deus, pela palavra que Ele nos trouxe através do pastor, através do Espírito Santo. Nós agradecemos a todos que participaram desde o início da lição. Nós destacamos aí, né, o Hélito, a Rose, que esteve conosco, aqui, né, a irmã Laí também, né, dando a sua aqui, deixando seu comentário, a irmã Laí, digno é o Senhor Jesus de todo louvor e adoração. Eronita Ramos, sou do Paraná e peço oração a todos os brasileiros e a toda a minha família. Glórias a Deus por isso, né? Do Paraná, né? Paraná, nós estamos aí, Jales, Cuiabá, Goiás, né? Tanta gente nos assistindo, né? Não nos assistindo, mas cultuando e cultuando conosco, né? Vamos ver aqui o que mais que nós temos aqui chegado para nós podermos encerrar, que chegou alguns pedidos que nós não tínhamos falado, mas vamos deixar aqui para antes de nós finalizar, né? Adriana Destro, ela pediu também para orar pelo avô da esposa do nosso pastor Douglas, irmão Adelino. Ele encontra-se internado com suspeita de Covid-19. Então, vamos orar aí pelo avô da esposa do nosso pastor Douglas, irmão Adelino. Então, vamos orar em favor desse, não vamos nos esquecer, né? A Edissandra sempre pedindo também oração pela sua família, né? Para o mundo inteiro também. Essas são as orações que têm chegado até nós, né? Então, vamos orar, né? Vamos continuar. Segundo nossos auxiliares aqui também, né? Temos aí pessoas do Rio de Janeiro também comentando conosco. São todos nossos irmãos na fé, que separaram um momento nesse santo dia para cultuar a Deus conosco. O importante é isso. Você pode, às vezes, estar em quarentena, mas não perca a tua comunhão com Deus. Dedique tempo do seu dia para a leitura da palavra de Deus, para orar sós com Deus, para cultuar o seu nome. É o tempo mais bem aproveitado. E é essa tua vida de comunhão com Deus que vai te proporcionar a vitória. Como o pastor disse, se a gente quer passar por isso e lá na frente não ter consequências, né, mais terríveis, né, como depressão, como ansiedade que vai acarretar tudo isso, a gente tem que manter essa comunhão com Deus, confiar nas suas promessas, né? Estar em nossos lares sempre, né? Buscando essa comunhão com o trono da graça, com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus possa, então, abençoar a todos. Também a irmã Mara da Lila, Deus abençoe a IAP de Ubirajara, sou da IAP de Austin, né? É isso que eu tinha falado. Então, que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus. Nós temos iniciado esse culto, essa escola bíblica, é nesse nome glorioso, nós vamos chegar no final, vou passar para o pastor, só lembrando que amanhã nós novamente estaremos aqui, né, culto de adoração a Deus às 19h30, nós vamos estar aqui. Amanhã quem vai estar trazendo a reflexão da palavra de Deus é o nosso irmão Jacques Tabanês, né, já está escalado aí para amanhã falar conosco e junto com ele nós aprendermos da palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Então agradecemos a todos de coração, que Deus abençoe a vida de vocês e vamos ser despedidos agora pelo pastor Claudemir, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a vida de cada um de vocês, ao Anderson sempre por ceder-nos o local, né, e toda a equipe. Que Deus continue dando capacitação e a virtude do Espírito Santo a toda a equipe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Te agradecemos, Senhor, obrigado por esses momentos. Por todas as pessoas que aqui compartilharam conosco desse momento de adoração ao Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós.